Paulo, o apóstolo da fé e da coragem. Capítulo 17. Paulo torna a visitar Corinto. Porque Deus que disse: de trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. 2 Coríntios capítulo 4, versos de 6 a 10. Era outono quando Paulo tornou a visitar Corinto. Ao contemplar ele à distância as torres da altiva cidade e as nuvens que cobriam as montanhas e lançavam sombras sobre o casario abaixo, essas nuvens se assemelhavam a um emblema apropriado do erro e da imoralidade que ameaçavam a igreja naquele local. A mente de Paulo estava agitada por pensamentos conflitantes. Ele devia encontrar seus filhos na fé. Alguns deles tinham sido culpados de graves pecados. Alguns de seus ex-amigos haviam esquecido seu fraternal amor e a suave amizade e confiança dos primeiros dias. Tinham se tornado seus inimigos e questionavam e discutiam se ele era um verdadeiro apóstolo de Cristo, a quem fora confiado o Evangelho. Embora a maioria da igreja tivesse desviado de seus pecados e se submetido à autoridade do apóstolo, alguns não se livraram inteiramente da sua imoralidade. Não podia existir aquela união, aquele amor e confiança entre o mestre e o povo, como por ocasião de sua primeira visita. Havia ainda na igreja aqueles que, quando reprovados pelo apóstolo, tinham persistido em sua conduta pecaminosa, desprezando suas advertências e desafiando sua autoridade. Tinha chegado o tempo em que ele deveria tomar medidas decisivas para pôr fim a esta oposição. Tinha ele avisado os coríntios do seu propósito de vir e lidar pessoalmente com os obstinados transgressores. Mas agora, estando ausente, o digo aos que outrora pecaram e a todos os mais que, se outra vez for, não os pouparei, posto que buscais prova de que em mim Cristo fala. Ele adiara sua vinda a fim de dar-lhes tempo para reflexão e arrependimento. Mas agora todos os que continuavam em seu caminho de erro e pecado deviam ser separados da igreja de Cristo. Haviam acusado Paulo de timidez e fraqueza por causa de sua longa tolerância por amor de suas almas. Ele seria agora compelido a seguir um procedimento que refutaria esta acusação. Ao aproximar-se Paulo assim de Corinto, quão assinalado o contraste com o final de uma viagem de outrora, quando Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, se aproximava de Damasco. Quão amplamente diferente a aparência, propósitos e espírito de Saulo e Paulo. Era-lhe então confiada a espada do poder secular. Ele era o agente do Sinédrio, o inquisidor judeu, o exterminador de hereges, procurando vítimas para aprisionar, açoitar ou apedrejar. Cheio de orgulho, ele cavalgava em direção a Damasco, com servos às suas ordens para conduzir seus prisioneiros a Jerusalém. Agora, porém, ele viaja a pé, com nenhum sinal exterior de posição social ou poder, e nenhum oficial de justiça para cumprir as suas ordens. O máximo que ele pode fazer para punir aqueles que desprezam sua autoridade é separá-los de uma sociedade cujos membros são em toda a parte considerados como ignorantes e degradados. Seus inimigos declaram que sua presença corporal é fraca e o seu discurso desprezível. Todavia, o apóstolo não é destituído de poder como é representado. Ele leva uma comissão do Rei dos Reis. Todo o céu está pronto para defendê-lo. Suas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para subverter as fortalezas do pecado e de Satanás. Tinha havido uma grande mudança tanto no espírito do apóstolo como em sua aparência exterior. Outrora ele estava respirando ameaças e morte contra os discípulos, assolava a igreja, encerrava homens e mulheres no cárcere, obrigava-os a blasfemar.
Estava demasiadamente enfurecido contra todos os que reverenciavam o nome de Jesus. Seu coração estava cheio de amargura, maldade e ódio. Todavia, ele estava tão iludido a ponto de imaginar-se servindo a Deus, enquanto em realidade estava fazendo a obra de Satanás. Agora, o orgulho, a natureza violenta de Saulo, tinha sido transformada pela graça de Cristo. Seu coração anseia por seus mais implacáveis opositores. O pensamento de causar-lhes dor enche-o de tristeza. Escreveu ele aos seus irmãos: porque se eu vos entristeço, quem me alegrará? Suplicou-lhes que lhe poupassem a necessidade de lidar severamente com eles. Tudo aquilo que era bom e nobre no caráter de Saulo permanece. O mesmo zelo arde no altar do seu coração, mas foi purificado e integralmente consagrado ao serviço de Cristo. Nessa viagem, Paulo foi acompanhado por um pequeno grupo de colaboradores, alguns dos quais tinham sido seus companheiros durante os meses passados na Macedônia e seus auxiliares na arrecadação dos fundos para a igreja de Jerusalém. Ele podia contar com a simpatia e o apoio desses irmãos na crise presente. E conquanto a condição da igreja de Corinto fosse, em alguns aspectos, lamentável e desanimadora, havia também motivos para alegria e gratidão. Muitos que uma vez tinham sido corruptos e degradados adoradores de ídolos eram agora sinceros e humildes seguidores de Cristo. Não poucos ainda consideravam o apóstolo com calorosa afeição, como alguém que primeiro lhes havia trazido a preciosa luz do Evangelho. E ao cumprimentar mais uma vez esses discípulos e ver a prova do seu zelo e fidelidade, sentiu que seu trabalho não tinha sido em vão. No convívio de seus amados companheiros e desses fiéis conversos, seu cansado e perturbado espírito encontrou descanso e encorajamento. Por 3 meses permaneceu Paulo em Corinto. Durante este período, ele não apenas trabalhou incansavelmente pela igreja naquela cidade, mas achou tempo para antecipar missões mais amplas e preparar-se para novas conquistas. Seus pensamentos ainda estavam ocupados com sua projetada viagem de Jerusalém a Roma. Ver a fé cristã firmemente estabelecida no grande centro do mundo era uma das suas acalentadas esperanças e um dos seus acariciados planos. Já havia sido fundada uma igreja em Roma e o apóstolo desejava conseguir a cooperação deles na obra que esperava realizar. A fim de preparar o caminho para suas atividades entre aqueles irmãos que ainda lhe eram desconhecidos, dirigiu-se a eles por carta, anunciando seu propósito de visitar Roma e também, por meio do auxílio deles, plantar o estandarte da cruz na Espanha. Em sua epístola aos Romanos, Paulo expõe os grandes princípios do Evangelho que ele esperava apresentar pessoalmente. Declarou sua opinião sobre as questões que estavam agitando as igrejas judaicas e gentílicas e mostrou que as esperanças e promessas que uma vez pertenceram especialmente aos judeus eram agora oferecidas aos gentios. Com grande clareza e poder, ele apresentou naquela carta a doutrina da justificação pela fé em Cristo. Conquanto se dirigisse aos cristãos romanos, Paulo desejava instruir também outras igrejas, mas quão pouco podia ele prever a influência do vasto alcance de suas palavras. A grande verdade da justificação pela fé, conforme apresentada nessa epístola, tem permanecido através de todos os séculos como um poderoso farol para guiar o pecador arrependido no caminho da vida. Essa luz dissipou as trevas que envolviam a mente de Lutero e revelou-lhe o poder do sangue de Cristo para purificar do pecado, e tem guiado milhares de almas oprimidas pelo pecado à mesma fonte de perdão e paz. Todo cristão tem motivo para dar graças a Deus por essa epístola. Embora Paulo olhasse com interesse e esperança para novos campos de trabalho no Ocidente, ele tinha razões para séria apreensão concernente aos campos do seu trabalho anterior, no Oriente. Notícias das igrejas da Galácia foram recebidas em Corinto, revelando um estado de confusão e mesmo de absoluta apostasia. Mestres judaizantes estavam se opondo à obra do apóstolo e procurando destruir o fruto de seus labores.
Em quase toda a igreja havia alguns membros que eram judeus de nascimento. A esses conversos, os mestres judeus encontraram pronto acesso e, por meio deles, ganhavam apoio nas igrejas. Era impossível, por argumentos escriturísticos, subverter as doutrinas ensinadas por Paulo. Portanto, eles recorriam aos mais inescrupulosos estratagemas para neutralizar sua influência e enfraquecer sua autoridade. Declaravam que ele não tinha sido discípulo de Jesus e não recebera dele nenhuma comissão, e que, no entanto, ele tinha a presunção de ensinar doutrinas diretamente opostas àquelas mantidas por Pedro, Tiago e os outros apóstolos. Desse modo, os emissários do judaísmo eram bem-sucedidos em alcançar muitos dos conversos cristãos do seu mestre no Evangelho. Tendo ganho essa posição, eles o induziam a retornar à observância da lei cerimonial como essencial à salvação. A fé em Cristo e a obediência à lei dos 10 mandamentos eram consideradas como de menor importância. Divisão, heresia e sensualismo estavam rapidamente ganhando terreno entre os crentes da Galácia. A alma de Paulo foi agitada ao ver ele os males que ameaçavam destruir rapidamente essas igrejas. Escreveu imediatamente aos Gálatas, desmascarando suas falsas teorias e com grande severidade reprovando aqueles que haviam se afastado da fé. Na introdução à sua epístola, Paulo reivindicou sua própria posição como apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Ele fora comissionado pela mais alta autoridade, não da terra, mas do céu. Depois de apresentar sua saudação à igreja, incisivamente se dirige a eles. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. As doutrinas que os Gálatas haviam recebido de falsos mestres não podiam em nenhum sentido ser chamadas de evangelho. Eram ensinos de homens e se opunham diretamente às doutrinas ensinadas por Cristo. Continua o apóstolo: há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Quão diferente de sua maneira de escrever à igreja de Corinto é a conduta que ele segue em relação aos Gálatas. Ao lidar com os crentes em Corinto, ele manifesta grande cuidado e ternura, ao passo que reprova os Gálatas com firme severidade. Os coríntios tinham sido vencidos pela tentação e enganados pelo engenhoso sofisma de mestres que apresentavam erros sob o disfarce da verdade. Tinham se tornado confusos e desnorteados. Ensiná-los a distinguir o falso do verdadeiro exigia grande cuidado e paciência da parte de seu instrutor. Aspereza ou imprudente assodamento teriam destruído sua influência sobre aqueles a quem ele procurava beneficiar. Nas igrejas da Galácia, o erro notório sem máscara estava suplantando a fé do Evangelho. Cristo, o verdadeiro fundamento, era virtualmente renunciado pelas cerimônias obsoletas do judaísmo. O apóstolo viu que para que estas igrejas fossem salvas das perigosas influências que as ameaçavam, deviam ser tomadas as mais decisivas medidas, dadas as mais vigorosas advertências, a fim de levar tais igrejas a um senso de sua verdadeira condição. Lidar sabiamente com diferentes classes de pessoas, sob variadas circunstâncias e condições, é uma obra que requer sabedoria e bom senso, iluminados e santificados pelo Espírito de Deus. O ministro de Cristo deve aprender a importância de adaptar seus labores à condição daqueles a quem procura beneficiar. Ternura, paciência, decisão e firmeza são igualmente necessárias, mas devem ser exercidas com o devido discernimento. É somente mantendo uma ligação íntima com Deus que seus servos podem enfrentar judiciosamente as provações e dificuldades que ainda surgem nas igrejas. Paulo havia apresentado aos Gálatas o Evangelho de Cristo em sua pureza. Seus ensinos estavam em harmonia com as Escrituras, e o Espírito Santo havia testificado de seus labores. Portanto, ele advertia seus irmãos a não escutar nada que estivesse em contradição
com a verdade que lhes fora ensinada. O apóstolo retorna à sua própria experiência, da qual os Gálatas haviam sido previamente informados. Relembra-os de sua proficiência na cultura dos judeus e seu zelo pela religião deles. Mesmo quando jovem ainda, ele tinha granjeado distinção como zeloso e competente defensor da fé judaica. Mas quando Cristo lhe foi revelado, renunciou imediatamente às honras e vantagens em perspectiva e consagrou sua vida à pregação da cruz. Apela a seus irmãos para decidirem se em tudo isto ele poderia ser acusado por qualquer motivo mundano ou egoísta. Mostra-lhes então que depois da sua conversão, ele não teve nenhuma oportunidade de receber instrução de homens. As doutrinas que ele pregava tinham-lhe sido reveladas pelo Senhor Jesus Cristo. Após sua conversão e visão no caminho de Damasco, Paulo se retirara para a Arábia, a fim de ter comunhão com Deus. Não foi senão depois de passados 3 anos que ele subiu a Jerusalém e então ficou ali apenas 15 dias, donde saiu para pregar o Evangelho aos gentios. Declara que não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Recapitulando assim sua história, o apóstolo procura tornar evidente a todos que, por especial manifestação do poder divino, ele fora levado a perceber e a compreender as grandes verdades do Evangelho, conforme apresentadas nas Escrituras do Antigo Testamento e corporificadas na vida de Cristo sobre a terra. Foi o conhecimento recebido do próprio Deus que levou Paulo a advertir e a admoestar os Gálatas daquela maneira solene e positiva. Ele não apresentava o Evangelho em hesitação e dúvida, mas com a certeza de bem fundada convicção e absoluto conhecimento. Em sua epístola, ele assinala claramente o contraste entre ser ensinado pelo homem e receber instrução direta de Cristo. O apóstolo recomendava com insistência aos Gálatas, como o único procedimento seguro, deixar os falsos guias por quem eles tinham sido desencaminhados e retornar à fé que tinham recebido da fonte da verdade e sabedoria. Esses falsos mestres eram homens hipócritas e não regenerados, de coração não santificado e de vida corrupta. Sua religião consistia em uma rotina de cerimônias, por cujo desempenho eles esperavam receber o favor de Deus. Não tinham nenhuma apreciação por uma doutrina que ensinava: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Tal religião exigia sacrifício muito grande, e por isso se apegavam aos seus erros, enganando-se a si mesmos e enganando outros. Suprir formas externas de religião em lugar de santidade de coração e de vida é ainda hoje tão agradável à natureza não renovada como nos dias dos apóstolos. Por este motivo são abundantes os falsos mestres, e o povo escuta avidamente suas doutrinas ilusórias. É o estudado esforço de Satanás desviar a mente dos homens do único caminho da salvação: fé em Cristo e obediência à lei de Deus. Em cada século, o arqui-inimigo adapta suas tentações aos preconceitos ou inclinações do povo. Nos tempos apostólicos, levou os judeus a exaltar a lei cerimonial e a rejeitar a Cristo. Nos dias atuais, ele induz muitos cristãos professos, sob a pretensão de honrar a Cristo, a lançar desprezo sobre a lei moral, e ensinar que seus preceitos podem ser impunemente transgredidos. É o dever de todo fiel servo de Deus, firme e decididamente, opor-se a esses pervertedores da fé e destemidamente desmascarar seus erros pela palavra da verdade. Paulo continua vindicando sua posição de que ele é apóstolo de Cristo, não pela vontade dos homens, mas pelo poder de Deus. Ele descreve a visita que fez a Jerusalém para conseguir uma resolução das próprias questões que agora estavam agitando as igrejas da Galácia, quanto a se os gentios deviam submeter-se à circuncisão e guardar a lei cerimonial. Esta foi a única ocasião em que ele tinha acatado o parecer dos outros apóstolos como superior ao seu.
Primeiro, ele havia buscado uma entrevista particular para pôr o assunto em todos os seus aspectos, em todas as suas implicações, diante dos principais apóstolos Pedro, Tiago e João. Com previdente sabedoria, ele concluiu que se esses homens pudessem ser levados a tomar uma posição correta, tudo estaria ganho. Tivesse ele primeiro apresentado o assunto diante de todo o concílio, poderia ter havido uma divisão de sentimentos. O forte preconceito já levantado, por ele não ter imposto a circuncisão aos gentios, teria levado muitos a tomar uma posição contra ele. Assim, o objetivo de sua visita teria sido destruído e sua utilidade grandemente prejudicada. Mas os três principais apóstolos, contra quem não existia tal preconceito, tendo eles mesmos sido convencidos da verdadeira posição, levaram o assunto perante o concílio e obtiveram de todos a concordância na decisão de deixar os gentios livres das obrigações da lei cerimonial. Paulo outra vez refutou as acusações de seus inimigos, mostrando que sua posição como apóstolo de Cristo fora reconhecida pelo Concílio de Jerusalém, e que em suas atividades entre os gentios ele tinha agido de acordo com as decisões daquele concílio. Aqueles que estavam procurando destruir sua influência professavam reconhecer Pedro, Tiago e João como colunas da igreja. Estavam constantemente louvando esses apóstolos e tentando provar que eles eram superiores a Paulo em posição e autoridade. Mas Paulo mostrou que seus inimigos não podiam justificar seu procedimento por uma pretensa consideração por esses apóstolos. Enquanto eles os honravam como fiéis ministros de Cristo, ao mesmo tempo olvidavam que aqueles mesmos apóstolos haviam reconhecido que ele, Paulo, tinha sido comissionado por Deus diretamente para apresentar a verdade aos gentios, como tinha designado a Pedro para ir especialmente aos judeus. Portanto, eles reconheceram diante do concílio a comissão divina de Paulo e o receberam como um colaborador em uma posição igual à deles. Não foi para exaltar o eu, mas para engrandecer a graça de Deus que Paulo assim apresentou àqueles que estavam negando o seu apostolado, prova de que ele em nada foi inferior aos mais excelentes apóstolos. Aqueles que procuravam minimizar a vocação e obra de Paulo estavam combatendo contra Cristo, cuja graça e poder eram manifestados por intermédio do apóstolo. Portanto, Paulo sentia que era forçado pela oposição de seus inimigos e mesmo pelo procedimento de seus irmãos a tomar uma decidida atitude para manter sua posição e autoridade. Se você está aprendendo com esse conteúdo, acesse esse QR Code com a câmera do seu celular para mais conteúdo bíblico.